O milagre que mudou a vida de Marcos, da desesperança à vitória na Igreja Universal. Marcos Oliveira tinha 32 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida: esclerose múltipla em estágio avançado. Os médicos foram claros: a doença era agressiva, e em pouco tempo ele poderia perder a capacidade de andar, falar e até respirar sozinho. As dores nas pernas já o impediam de trabalhar como motorista de aplicativo, sua única fonte de renda. A medicação era cara, os exames se acumulavam, e a depressão começou a tomar conta dele. Como vou sustentar minha filha de 5 anos se nem conseguir me levantar da cama? Pensava, chorando sozinho no quarto. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé, já havia lhe falado sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, mas Marcos sempre resistiu. Oração não paga contas, mãe dizia. Mas quando as pernas falharam pela primeira vez e ele caiu no chão do banheiro, sem força para se levantar, algo dentro dele quebrou. Foi então que, arrastando-se até o sofá, ligou para a mãe e pediu: me leve naquela igreja. Não tenho mais para onde ir. No domingo seguinte, Dona Maria o levou até um templo da Universal em São Paulo. Ao entrar, Marcos se surpreendeu com a energia do lugar. Não era um culto comum. As pessoas oravam com fervor, alguns choravam, outros levantavam as mãos em adoração. No altar, o pastor falava sobre fé que move montanhas, citando passagens como Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes orando, crede que recebereis, e tê-lo-eis. Marcos sentou-se na última fileira, cético, mas com um desejo desesperado de acreditar. O pastor, ao perceber sua expressão abatida, aproximou-se após o culto. Filho, o que você está passando? Marcos, com a voz embargada, contou sua história. O pastor colocou a mão em seu ombro e disse: Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Vamos lutar juntos. Naquele dia, Marcos participou de sua primeira corrente de oração. Mãos foram impostas sobre ele, e o pastor ungido orou com autoridade: em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica. Marcos sentiu algo estranho, um calor percorreu seu corpo, e pelas primeiras vezes em meses, as dores diminuíram. Os dias seguintes não foram fáceis. A doença ainda o limitava, mas algo havia mudado. Marcos começou a frequentar as vigílias de oração às terças-feiras. Lá, via pessoas sendo libertas de vícios, doenças e dívidas. Um testemunho em especial o marcou: o de um homem que, assim como ele, tinha esclerose múltipla e, após participar da campanha dos 70 dias de jejum e oração, voltou a andar. Se Deus fez por ele, pode fazer por mim, pensou. O pastor orientou Marcos a participar da Fogueira Santa de Israel, uma campanha de fé onde os fiéis queimam simbolicamente tudo o que os aprisiona. Na noite do evento, Marcos escreveu em um papel: esclerose múltipla, dívidas e desespero, e jogou no fogo, enquanto o pastor declarava: o que foi queimado aqui, está queimado no mundo espiritual. Ele também começou a separar o dízimo e ofertas, mesmo com pouco dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro, mas da minha obediência, aprendeu. Uma noite, durante uma vigília, o pastor chamou os enfermos ao altar. Marcos, com dificuldade, arrastou-se até lá. O pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e orou: espírito de doença, sai agora em nome de Jesus. De repente, Marcos sentiu como se uma corrente se rompesse dentro dele. As pernas, antes frias e dormentes, começaram a formigar. Com lágrimas nos olhos, tentou se levantar, e conseguiu. Primeiro um passo, depois outro. A igreja inteira explodiu em louvor. Glória a Deus, gritavam. Marcos caiu de joelhos, chorando: Senhor, eu creio. Nos meses seguintes, os exames confirmaram o milagre. A esclerose havia regressido. Os médicos, espantados, disseram que era inexplicável. Marcos voltou a dirigir, recuperou seu emprego e, o mais importante, reconquistou a esperança. Hoje, ele é um dos que dão testemunhos no altar, incentivando outros a não desistirem. A fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se ele já tivesse feito, diz emocionado. Sua filha Sofia agora o vê como um herói. Papai, Deus te curou, repete orgulhosa. Marcos sorri e responde: sim, filha. E ele pode curar qualquer um que crer. Lição de vida. Marcos aprendeu que a fé não é passiva. Não adianta só pedir. É preciso lutar na oração, obedecer aos princípios de Deus e persistir, mesmo quando tudo parece perdido. A Igreja Universal não é um lugar de palavras vazias, mas de poder real, onde Deus opera quando encontramos com Ele de verdade. Como diz o pastor, o milagre não é para quem só quer, mas para quem crê e age. Hoje Marcos não só está curado, mas é um guerreiro de fé ajudando outros a encontrarem sua vitória. Porque na Universal, ninguém sai como entrou, ou você muda de vida, ou a vida muda você. Marcos não parou por aí.
Depois de receber seu milagre, ele sentiu um fogo no coração que não podia ignorar. Toda vez que entrava na Igreja Universal, via pessoas com olhares perdidos, carregando fardos pesados como os que ele mesmo já tinha carregado. Então decidiu que não ficaria só na gratidão, seria um instrumento de Deus para outros. Começou a chegar mais cedo nos cultos, não só para orar por si mesmo, mas para estender a mão aos que chegavam abatidos. Um dia conheceu o Sr. Antônio, um homem de quase 70 anos que mal conseguia andar por causa de uma artrose severa. Já tomei remédio pra caramba, fiz fisioterapia, mas nada adianta. Os médicos falam em cirurgia, mas tenho medo, desabafou, com os olhos cheios d'água. Marcos se ajoelhou ao lado dele ali mesmo, no corredor da igreja, e começou a orar com uma fé que só quem já viu o impossível acontecer pode ter. Senhor, o Senhor curou minhas pernas, e eu sei que o Senhor pode curar as do irmão Antônio também. Em nome de Jesus, essa dor sai agora, os ossos se renovam, os músculos se fortalecem. Não é pela nossa força, mas pelo seu poder, clamava Marcos com lágrimas rolando pelo rosto. Antônio, a princípio cético, sentiu algo diferente naquela oração. Não era só palavras, era uma autoridade que vinha de quem já tinha experimentado o sobrenatural. Quando se levantou após minutos de clamor, Antônio deu os primeiros passos sem a bengala que não largava há anos. Primeiro um, depois dois, até que aos poucos, ele começou a andar pelo salão, chorando e louvando a Deus. Me sinto leve. A dor foi embora, gritava enquanto os irmãos ao redor explodiam em aplausos e glórias a Deus. Marcos abraçou o velho, emocionado, e sussurrou: isso aqui não é eu, irmão. É Jesus. Ele só precisa de alguém que creia para usar. A notícia do milagre se espalhou rápido. Pessoas que antes passavam pela igreja só de passagem agora paravam para ouvir. Marcos, que antes era um homem quebrado, virou referência de fé. Mas ele sempre lembrava: não sou eu, é a obra de Deus. Se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. Um dia, durante um culto de libertação, uma jovem chamada Ana chegou desesperada. Seu filho de 5 anos, Lucas, estava internado com uma infecção grave que os médicos não conseguiam controlar. Eles falam que pode piorar a qualquer hora, chorava. Marcos não hesitou. Pegou a mão dela e disse: vem, irmã, vamos orar agora mesmo. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Levou Ana até o altar, onde pastores e obreiros já intercediam por outras vidas. Ali, entre lágrimas e clamores, Marcos orou com uma fé que contagiava a todos. Pai, o Senhor conhece a dor dessa mãe. O Senhor sabe o desespero dela. Mas a sua palavra diz que pela sua ferida nós somos sarados. Em nome de Jesus, eu determino que essa infecção saia do corpo do Lucas agora. Que os órgãos dele sejam restaurados, que a febre abaixe, que os médicos fiquem surpresos com a obra do Senhor. No dia seguinte, Ana ligou para a igreja aos prantos, mas desta vez de alegria. Irmão Marcos, o Lucas acordou sem febre. Os exames melhoraram, os médicos não acreditam. Eles falam que foi uma recuperação inexplicável. Marcos sorriu, sabendo que não havia explicação humana para aquilo. Era Deus mais uma vez, mostrando que ele não mudou, que ainda hoje faz o que fazia nos tempos da Bíblia. Agora, Marcos não é só um homem curado. É um homem com uma missão. Toda semana, ele está lá, seja ajudando na recepção, orando pelos que chegam ou compartilhando seu testemunho nos cultos. Antes eu pensava que minha vida tinha acabado. Hoje sei que ela só começou de verdade, diz, olhando para o altar onde tudo mudou. E Sofia, sua filha, cresce vendo que milagres não são coisas do passado. São reais. São para hoje. Uma noite, enquanto ajudava o pai a organizar cadeiras após o culto, ela perguntou: papai, por que a gente tem que vir na igreja toda semana? Marcos parou, sorriu e respondeu: porque aqui, filha, a gente não só ouve falar de Deus, a gente vê ele agindo. E quem vê nunca mais é o mesmo. A vida de Marcos é a prova de que na Igreja Universal, Deus não só ouve as orações. Ele responde. Não só promete, ele cumpre. E não só muda circunstâncias, ele transforma destinos. Porque quando a fé encontra o poder de Deus, não há doença que resista, não há situação que não mude, não há vida que não seja renovada. E a história continua, porque Deus ainda não acabou de escrever os milagres daqueles que creem. Anos se passaram, e a pequena menina que perguntava sobre os milagres já era uma jovem de 17 anos chamada Larissa. Ela cresceu vendo o pai, que antes mal conseguia andar, correndo para servir na obra de Deus. Viu a mãe, que chorava escondido por causa das dívidas, sorrindo enquanto ajudava a distribuir cestas básicas para famílias necessitadas. E viu a si mesma que, de tímida e cheia de dúvidas, se tornou uma adolescente firme na fé, disposta a lutar pelos seus sonhos.
Mas a vida, como sempre, trouxe provas. Larissa sonhava em ser médica. Estudava de madrugada depois dos cultos, enquanto muitos da sua idade ainda dormiam. Seu maior medo não era o vestibular, era o dinheiro. A faculdade particular era cara, e mesmo com todo o esforço do pai, que agora trabalhava como motorista da igreja, não havia como pagar. Deus, se tu abres caminhos, abre este também. Ela orava todas as noites com as mãos trêmulas sobre a Bíblia. Até que um domingo, durante o culto da campanha de Israel, o pastor fez um chamado. Quem aqui precisa de um milagre financeiro? Deus vai usar esta campanha para abençoar. Larissa, com lágrimas nos olhos, levantou a mão. Não tinha dinheiro nem para a inscrição do vestibular, quanto mais para a faculdade. Mas algo dentro dela dizia, se Deus curou meu pai, Ele pode me dar este sonho também. Naquela mesma semana, uma irmã da igreja, donos de uma pequena padaria, chegou até Marcos. Irmão, ouvi sua filha falando do sonho dela. Não temos muito, mas queremos ajudar. Todo mês, vamos separar uma parte das vendas para o estudo dela. Marcos abraçou a mulher, emocionado. Deus usa pessoas para fazer milagres, ele sussurrou. Mas o maior milagre ainda estava por vir. No dia da prova do vestibular, Larissa chegou atrasada. O ônibus quebrou, e quando ela chegou ao local, o portão já estava fechado. Desesperada, ela se ajoelhou ali mesmo, na calçada. Senhor, eu confio em ti. Se é da tua vontade, não me deixa perder esta chance. Foi quando uma fiscal que passava por ali a viu chorando. Você é da Igreja Universal? Perguntou. Larissa assentiu, surpresa. Eu também sou. Entre rápido, eu te levo até a sala. E assim, com apenas 5 minutos de tolerância, ela conseguiu fazer a prova. 40 dias depois, o resultado saiu. Larissa havia passado em terceiro lugar geral. Mas a surpresa maior veio quando recebeu uma ligação da universidade. Uma bolsa integral havia sido liberada para ela, graças a uma doação anônima de um empresário que, segundo a secretária, disse que Deus mandou ajudar uma jovem que orava por isso. No dia da formatura, 6 anos depois, Larissa subiu ao palco com o diploma nas mãos e o coração transbordando de gratidão. Na plateia, Marcos e sua esposa choravam, lembrando de como tudo havia começado. Um homem doente, uma família desanimada, e uma igreja que nunca desistiu de orar. Hoje Larissa é médica e atende em um posto de saúde na periferia, onde muitos não têm condições de pagar um tratamento. Sempre que pode, ela conta sua história. Eu não estou aqui por acaso. Estou aqui porque Deus ouve, Deus age, e Deus usa a Igreja Universal para transformar vidas. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. E assim, a história de Marcos e Larissa se tornou mais um testemunho de que, na CCB, os milagres não são apenas lembranças de um passado distante. São sinais vivos de que Deus ainda está no trono, mudando destinos, curando corpos, restaurando sonhos, e escrevendo, a cada dia, novas páginas de fé para quem crê. A notícia do milagre de Larissa se espalhou rápido pela comunidade. Muitas pessoas que antes só viam desespero começaram a enxergar uma luz. Entre elas estava Dona Maria, uma senhora de 68 anos que há anos lutava contra um problema nas pernas que a impedia de andar sem ajuda. Ela morava sozinha, e seus filhos, apesar de amorosos, não tinham condições de custear um tratamento. Um dia, enquanto assistia ao culto na CCB pela televisão, Dona Maria ouviu o testemunho de Larissa. Algo dentro dela se mexeu. Se Deus fez por ela, por que não faria por mim? Pensou. Com lágrimas nos olhos, ela pegou o telefone e ligou para a igreja mais próxima. Uma obreira cheia de carinho, anotou seu endereço e prometeu que alguém a visitaria. No domingo seguinte, o pastor e uma equipe de obreiros foram até a casa de Dona Maria. Eles oraram com ela, impuseram as mãos e falaram palavras de fé. Senhora, o Senhor Jesus já pagou o preço pela sua cura. Receba agora, em nome de Jesus, declarou o pastor com convicção. Dona Maria sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a tocasse. Ela tentou se levantar, apoiando-se na cadeira, e para sua surpresa, as pernas não doeram. Com passos trêmulos mas firmes, ela andou pela sala, louvando a Deus entre lágrimas. Os vizinhos que ouviram os gritos de alegria, correram para ver o que acontecia. Ao encontrarem Dona Maria andando, muitos caíram de joelhos, chorando. Alguns até se lembraram de como ela, anos antes, havia ajudado a comunidade com sopas e palavras de conforto. Agora era a vez dela receber o milagre. Dona Maria não perdeu tempo. Na semana seguinte, estava na CCB, contando seu testemunho no altar. Pensei que minha vida tinha acabado, que eu nunca mais andaria. Mas Deus mostrou que Ele não esquece de ninguém. A igreja não me deixou sozinha, e hoje estou aqui de pé para glorificar o nome dele, declarou com a voz embargada.
Seu testemunho tocou o coração de um jovem chamado Tiago, que estava na plateia. Ele era viciado em drogas havia anos e já havia perdido a esperança de mudar. Mas ao ver Dona Maria, uma mulher que ele conhecia da vizinhança, andando e sorrindo depois de tanto sofrimento, algo nele quebrou. Se Deus pode curar ela, pode me libertar também, pensou. Tiago procurou os obreiros depois do culto e pediu ajuda. Eles o acolheram com amor, o levaram para a reunião de libertação e começaram a orar por ele. Não foi fácil, as crises de abstinência vieram, as tentações bateram à porta, mas a igreja não o abandonou. Os obreiros o visitavam, ligavam para ele e, acima de tudo, oravam. Pouco a pouco, Tiago sentia a força de Deus agindo em sua vida. 3 meses depois, ele estava limpo. Não só das drogas, mas também da culpa e da vergonha que o acompanhavam há tanto tempo. Tiago voltou a trabalhar, reconquistou a confiança da família e, o mais importante, encontrou um propósito: ajudar outros jovens que estavam no mesmo caminho que ele já trilhou. Hoje, Tiago é um obreiro na CCB. Toda semana, ele visita as ruas onde antes se perdia, mas agora não vai buscar drogas, vai buscar almas. Leva comida, palavras de esperança e o convite para conhecerem o mesmo Deus que o transformou. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres continuam. Cada vida mudada se torna uma semente plantada, cada testemunho se transforma em uma luz que atrai mais pessoas sedentas por uma mudança. Na CCB não há casos perdidos, não há doença sem cura, não há pecados grandes demais. Há um Deus que ouve, uma igreja que ora e milagres que não param de acontecer, porque a fé, quando é verdadeira, move montanhas e escreve histórias que o mundo não pode explicar, mas que os corações transformados jamais esquecerão. Na mesma cidade onde Tiago um dia vagava sem rumo, agora há um ponto de luz que não se apaga. É a pequena congregação que nasceu justamente no bairro onde ele costumava se esconder para usar drogas. Quem passa por ali hoje ouve cânticos de gratidão e vê pessoas de todas as idades reunidas, muitas delas com histórias parecidas com a dele. Foi numa dessas noites de culto que uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter fim. Seu filho, Lucas, de apenas 16 anos, estava preso às drogas há quase 2 anos. Já tinha vendido tudo o que tinha em casa, inclusive o colchão onde dormia. Marisa orava sozinha no quarto, com lágrimas caindo sobre uma Bíblia desgastada, pedindo a Deus que não a deixasse perder o filho como tinha perdido o marido, vítima de um assalto anos antes. Quando ela chegou à igreja, Tiago foi o primeiro a se aproximar. Não precisou de muitas palavras, bastou olhar nos olhos dela para reconhecer aquela dor. Eu sei o que a senhora está sentindo, ele disse, colocando a mão no ombro dela com uma firmeza que transmitia paz. Mas Deus não desistiu do seu filho. Ele não desistiu de mim, e não vai desistir de Lucas. Marisa chorou ali mesmo, no meio do salão, enquanto as irmãs a abraçavam. Naquela noite, ela ouviu pela primeira vez que a batalha não era só dela, que havia uma igreja inteira disposta a jejuar, orar e lutar na fé pelo seu filho. E foi isso que aconteceu. Por 3 semanas seguidas, a congregação se reuniu em vigílias. Não eram cultos normais, eram batalhas espirituais com clamores, lágrimas e uma certeza inabalável de que Deus ouviria. Tiago, que conhecia cada beco onde Lucas costumava se esconder, foi com outros obreiros até aqueles lugares. Não para julgar, mas para orar. Em um desses dias, enquanto eles cantavam hinos bem no meio da rua onde o tráfico acontecia, um jovem magro, de olhos fundos e roupas sujas, parou para ouvir. Era Lucas. Ele não reconheceu a mãe no primeiro momento. Estava tão afastado de tudo que já não lembrava mais como era o som da voz dela sem gritos ou lágrimas. Mas quando Marisa o chamou pelo nome, algo dentro dele se quebrou. Não foi raiva, não foi vergonha, foi um cansaço tão profundo que o fez cair de joelhos ali mesmo, na calçada. Tiago se ajoelhou ao lado dele e disse: Deus te trouxe até aqui porque Ele tem um plano para a sua vida. Não é tarde demais. E assim, entre soluços, Lucas aceitou ajudar. Não foi fácil. As primeiras semanas foram de tremores, pesadelos e uma luta constante contra a vontade de voltarem atrás. Mas a igreja não o deixou sozinho. Havia sempre alguém para orar com ele à meia-noite, para levá-lo aos cultos, para lembrá-lo de que ele não era mais escravo. Hoje, Lucas está limpo há 1 ano e 3 meses. Trabalha como auxiliar de pedreiro, ajuda na igreja aos fins de semana e, o mais incrível, reconquistou o sorriso da mãe. Marisa, que antes mal conseguia dormir, agora lidera um grupo de mães que oram pelos filhos nas drogas. Se Deus mudou o meu Lucas, Ele pode mudar qualquer um, ela repete, com uma fé que já moveu não só sua família, mas toda a comunidade ao redor. E assim como Tiago, Lucas se tornou mais uma prova de que na CCB não há limites para o que Deus pode fazer.
Cada vida resgatada é um grito de vitória contra o inimigo. Cada família restaurada é um sinal de que o milagre não é exceção, é a regra para quem crê. Porque quando o povo de Deus se une em oração, quando a fé é colocada em prática e quando o amor não mede esforços, até os corações mais endurecidos se rendem. E o que era para ser o fim, vira apenas o começo de uma história que Deus já tinha escrito, basta ter coragem para viver. O milagre que não acabou. Lucas, que outrora vagava pelas ruas como sombra de si mesmo, agora está de pé ao lado da mãe, não mais como um sobrevivente, mas como um guerreiro. Aquela noite no culto de ação de graças, foi ele quem subiu ao púlpito com a Bíblia trêmula nas mãos. Eu deveria estar morto, confessou, a voz quebrada pela emoção. Mas Deus me tirou do lixo, me lavou e me vestiu de branco. Hoje sou prova de que ele não desiste de ninguém. O auditório explodiu em lágrimas e aplausos. Entre a multidão, jovens que antes riam de sua fé agora olhavam para ele com esperança, alguns, inclusive, com os mesmos olhos vazios que Lucas já teve. Marisa, ao lado do filho, sorria através das lágrimas. Não era só Lucas que havia voltado. Eram as noites de sono recuperadas, o cheiro de café pela manhã, as risadas que ecoavam outra vez na casa. Mas o maior milagre não estava apenas na transformação dele, e sim no que ela despertou. O grupo de oração que começou com 3 mães chorosas agora reunia dezenas, e as histórias de resgate se multiplicavam. Deus não nos deu só um filho de volta, dizia uma delas, nos deu uma família. A reflexão que fica. Há quem diga que milagres são raros, mas a verdade é que eles estão onde a fé ousa ir. Marisa poderia ter se rendido ao desespero, mas escolheu semear oração onde outros viam só terra árida. Lucas poderia ter morrido na sarjeta, mas Deus o encontrou antes que o mundo o enterrasse. E a comunidade, que antes via nas drogas uma sentença, agora enxergava nelas um campo de batalha, onde o amor, quando persistente, sempre vence. A lição que não se apaga. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar o coração. Ele muda o coração para que as circunstâncias se rendam. O segredo não está na força da nossa fé, mas na fidelidade daquele em quem cremos. Quando Marisa orava, não sabia como Deus agiria, só sabia que ele agiria. E quando Lucas caiu de joelhos no quarto escuro, não foi por mérito próprio, mas porque alguém em algum lugar se recusou a desistir dele. Hoje a história deles não é só um testemunho, é um convite. Porque todo fim que o inimigo celebra é, na verdade, o começo de um plano que Deus já traçou. Basta estender a mão e crer que para ele nenhum caso está perdido.